Olá pessoal, estamos nesse momento encerrando o módulo 2. Foi um módulo bem legal, onde tivemos a oportunidade de discutir bastante sobre o uso das novas tecnologias na educação e também explorar alguns recursos como o Twitter e o blog. Antes de irmos para a prática, para o próximo módulo, eu gostaria de amarrar alguns conceitos com vocês. Por isso eu trago aqui uma apresentação, um título de Paradigma Contemporâneo da Educação. Para pensar sobre a educação que temos hoje, a educação contemporânea, eu gostaria de fazer primeiro um resgate de como é que tem sido o processo de educação ao longo dos tempos. E acredito que esse gráfico, chamado Ondas de Mudança, que foi adaptado por Toffler, ele representa bem o que tem sido esse processo educacional. Então, se nós olharmos lá atrás, a primeira onda, que é a onda que ele chamou de onda da agricultura, o que se mais valorizava no homem era a força braçal que ele tinha, né? O quanto ele era capaz de produzir no campo. A segunda onda, quando já entrou a tecnologia, onde iniciaram-se as indústrias do automóvel e outras indústrias nessa área, não era mais tão valorizada a força braçal, mas sim o quanto o homem era capaz o quanto que ele produzia, né? A produtividade, o que se valorizava era a produtividade do homem, né? Tem até o filme do Charlie Chaplin, que acho que representa bem isso, né? Ele entra numa linha de produção, não se tem uma preocupação com a inteligência dele, mas uma preocupação dele ser uma pessoa sistematizada, dele entrar bem no processo de linhas de produção. Com a entrada do computador e mais especificamente da internet, há aí um momento onde há uma quebra expressiva, onde a gente sai das ondas do músculo, né, onde valoriza esse trabalho braçal, e passa-se a ter um olhar para o que a gente chama de ondas do cérebro. Ou seja, começa a se ter uma preocupação com a inteligência. E onde entra a terceira onda, que é a onda da informação. Onde é valorizado aquele sujeito que ele tem muita informação, que ele tem competência para buscar informações, que ele consegue ter acesso a uma série de informações. Nós estamos nesse momento que os cientistas estão chamando de quarta onda, que é a onda onde vale não só a informação, mas também vale o conhecimento, ou seja, o quanto que eu consigo tirar proveito daquela quantidade de informação que eu tenho. Então não basta somente a gente ter acesso à informação, mas a gente tem que saber ler, interpretar, saber produzir algo a partir daquela informação que eu tenho. Também é muito valorizado para a gente conseguir transformar aquela informação em conhecimento, as oportunidades que a gente tem de interação nas redes sociais, né? Nas interações que a gente tem, principalmente através da internet, onde nós somos capazes de trocar informações com os pares de professores, onde nós somos capazes de trocar informações no nosso meio social, ter acesso à informação política, cultura, economia, a ciência. É só a gente ver hoje também o quanto que a ciência evoluiu muito rapidamente após a entrada das novas tecnologias. Um bom exemplo é a questão da própria vacinação da H1N1. Rapidamente foi descoberta uma vacina para nos proteger contra essa gripe. Por quê? Porque os cientistas hoje eles trocam muita informação através da internet. A pesquisa evoluiu muito rapidamente depois disso. E se isso tudo é verdade, será que a gente pode continuar pensando nessa sala de aula tradicional, onde um aluno está sentado atrás do outro, onde o professor fica em cima de um tablado como detentor do saber? Será que isso é possível? Será que quando a gente olha para os nossos alunos que estão desmotivados, que eles estão alienados, ou mesmo que estão impacientes, por que será que isso acontece? Será que isso não tem relação com a forma como a gente vem trabalhando com o processo educacional? E se isso tudo é verdade, não dá mais para a gente pensar num processo educacional que está centrado na educação básica. Muito menos que o aprendizado está restrito à sala de aula. E menos ainda que a gente tem que pensar numa mesma educação para todos.
né? Não dá para a gente pensar que a gente tem que ter na mesma sala de aula todo mundo lendo o mesmo texto ao mesmo tempo. Nós precisamos pensar numa nova educação onde o ensino é personalizado, adaptável e interativo, ou seja, tem que estar relacionado com o que aquele aluno quer aprender naquele momento, tem que se adaptar ao contexto daquele aluno, tem que ser interativo, fazer uso das novas tecnologias, das diferentes mídias, que é o que os alunos gostam. Tem que ser pensado em uma educação ao longo de toda a vida. Veja nós aqui que estamos hoje continuando na nossa formação. E tem que ser um aprendizado que aconteça por meio de uma rede de aprendizagem. Os jovens e as crianças, eles têm que aprender com outros alunos, com outras instituições de ensino, seja no Brasil, seja no exterior. Ou seja, tem que ter um ganho de capacidade. Nós temos saído de uma educação mais restrita para uma educação mais abrangente. E se isso é verdade, é preciso repensar. Preciso repensar aquele conteúdo que nós estamos trabalhando. Será que todo aquele conteúdo realmente tem significado na formação do aluno? Todo aquele conteúdo que nós trabalhamos no dia a dia? Será que não dá para repensar e, em vez de ter uma grande quantidade de conteúdo, nós privilegiarmos o desenvolvimento das competências e habilidades dos nossos alunos e, à medida da necessidade, ele tendo essas competências e habilidades, ele será capaz de buscar os conteúdos que para ele tenham significado? Nós temos que repensar as estratégias de ensino. Será que somente pensar em estratégias